A história dos Beatles costuma ser contada como uma sequência de sucessos e muita sorte, uma espécie de encontro marcado, escrito nas estrelas, entre os 4 garotos de Liverpool que ganham o mundo instantaneamente com sua música. E quanto mais a gente pensa na história em retrospecto, depois de conhecer a música e tudo que os Beatles produziram, mais fácil é pensar que o sucesso era mesmo inevitável. Difícil imaginar, por exemplo, que uma gravadora tenha recusado o carisma dessa banda, mas foi o que aconteceu. Houve nãos de gravadoras, de gente que dizia que bandas de guitarra estavam com os dias contados, e outros tantos que vieram depois no caminho dos nossos heróis. Este episódio de hoje é sobre isso, sobre os nãos na história dos Beatles. Será que quase interromperam a história? Ou que empurraram a banda para outros caminhos, ajudando a criar tudo o que veio depois? E, mesmo depois do estrondoso estouro da bitomania, quais foram as principais pedras no caminho de Paul, George e Ringo? O Boteco dos Beatles começa agora. E para essa conversa eu recebo o Marcelo Frois, a Geo Marques e Rafael Vaz, nossos parceiros de boteco. Nos siga, aliás, no Instagram, @Boteco dos Beatles, para saber dos próximos encontros. E, claro, se inscreva aqui no canal para acompanhar os nossos vídeos e a playlist Boteco dos Beatles. E esse tema de hoje, amizades, vamos combinar, totalmente fora da curva. Eu aposto que você não ouviu nada sobre isso antes por aí, né? Bom, antes dessa gravação aqui em janeiro de 2026, porque depois a gente não pode garantir que os coleguinhas não sigam as nossas pegadas, não é mesmo? Mas é bom que você saiba que esse tema incrível só pode vir mesmo de quem manja muito dessa história. Nesse caso veio do nosso sócio fundador, Marcelo Frois, que daqui a pouquinho vai explicar de onde ele tirou essa pauta aí para o nosso boteco. Antes eu quero comentar aqui, já dar boas-vindas aos meus parceiros, né, de boteco, agradecendo mais uma vez pela presença, e queria comentar a ótima repercussão do nosso boteco anterior. Se você não assistiu, assista, que celebrou o centenário, né, os 100 anos de George Martin, produtor musical, né, e como todo mundo sabe, considerado o quinto Beatle. Que logo depois a gente, né, acho que a gente foi provavelmente um dos primeiros podcasts no mundo que fizeram essa homenagem. Depois esse tema repercutiu muito em outros podcasts, em outros canais de imprensa. Foi um boteco assim super assistido. E logo depois, né, Frois, começou a circular, e você vai explicar para a gente agora o que é isso, o vídeo do choro, né? O vídeo do choro do George Martin ao chegar aqui no Brasil Muito e legal. ser recebido de surpresa com o coral cantando uma música dos Beatles. E para quem acompanha o Boteco, a gente já falou aqui anteriormente, quem trouxe George Martin ao Brasil foi o Marcelo Frois. Então fala aí desse vídeo que tá. A gente estava olhando agora quantas visualizações, Frois? Estou com 247 mil hoje. Pois é, Né? um negócio 247 mil. incrível, né? Eu não tinha a menor pretensão de conseguir nada com isso, até que porque eu botei no próprio Instagram. Instagram, não coloquei no YouTube, não monetizei, nada disso. Então, o que aconteceu? Em função do centenário de George Martin, o Henrique Porto, que é jornalista do G1, amigo meu, super fã dos Beatles e tudo mais, resolveu fazer na coluna dele, que ele tem uma coluna semanal no Jornal das 10 da Globo News, um- uma matéria sobre o George Martin, sobre a importância do George Martin. E eu cedi a mensagem que o Paul gravou em vídeo, eu tenho ela, a fita original, mandei para ele botar, ele botou no ar. E ele pesquisou no arquivo da Globo e achou, dentre outras coisas, dentre filmagens do show que ele botou para rodar no especial de quase meia hora de duração, que passou no Globo News semana passada, ele achou uma fita de quando o George Martin esteve aqui, não da primeira vez, não daquela vez do show, mas 4 anos depois ele esteve aqui no Brasil em segredo para filmar locações para um documentário, uma série que ele fez sobre o ritmo na música.
para a BBC. Então ele foi em diversos lugares para fazer filmagens. Ele veio secretamente, ficou poucos dias e foi embora. Quando ele estava indo embora, o pessoal do Globo ficou sabendo que ele estava aqui no Rio, tanto é que teve um repórter que foi procurá-lo lá no Mosteiro de São Bento quando ele estava lá, e ele falou que dava 5 minutos de entrevista para o Globo. Agora foi insistindo para dar uma entrevista, falando 5 minutos. Aí ele deu 5 minutos, ganhou uma capa do segundo caderno, claro, e, e aí ele foi embora. Mas quando ele estava indo embora, o diretor do Projeto Aquários, o Périx de Barros, pai do Maurício de Barros, do Barão Vermelho, ele, ele era o diretor do Projeto Aquários durante todos aqueles anos. E ele apareceu lá no aeroporto, assim, tipo, oi, Mr. Martin, como é que tá o senhor? Tudo bem? Vem aqui que eu quero lhe mostrar uma coisa. Mas falou, não, não, eu tenho que fazer check-in, tô entrando aqui. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Aí ele andou um pouquinho assim, quando ele viu, atrás da pilastra estavam é, diversas meninas do coral, do Meninas Cantoras de Petrópolis, que vieram num ônibus fretado lá pela produção do coral para fazer essa homenagem a ele. E aí ele levou teve um impacto para ele muito forte e ele se emocionou, ficou com lágrimas nos olhos. E isso tudo foi colocado na íntegra no Jornal das 10 da Globo News. Eu gravei o especial, separei esse trechinho e botei no meu Instagram e ele bombou. As Que pessoas lindo, né? Porque é ficaram lindo. encantadas, Nossa, porque essa imagem nunca tinha circulado, ela nunca tinha sido usada. Quando ele esteve aqui em 97, saiu uma matériazinha no RJTV, uma coisa muito rápida, falando que ele tinha já estado aqui, tinha encontrado o coral no aeroporto e tal, mas não exploraram essa imagem. Que E mancada, hein? o Henrique sacou, ele Que assistiu e mancada. sacou. E o cara do cameraman filma ele em close, ele de olhos realmente Cheios de água, né? faz cara de choro mesmo. É. Então, assim, foi uma coisa muito sensacional, filho. É, e que Cantando mancada Because, da. né? Because, e que mancada dos caras lá atrás de não terem percebido, né? E aí, quando terminou o Because, ele tirou o paletó e regeu o coro cantando Hey Jude, e aí ele foi embora, e feliz da vida. E ele coloca isso na biografia dele, no Playback de 2002, que essas meninas realmente o emocionaram muito. E aí foi muito interessante que ele, na época, assim, ele reencontrou o maestro Marco Aurélio e convidou ali, naquele momento, o coral para participar do álbum que ele estava fazendo. Um disco chamado, acho que é In My Life, In com My a capa, Life. que tem um headphone na capa. Isso, In Ele, My ele Life, que tem vários convidou, artistas. ele convidou elas para cantarem uma música, acho que é Ticket to Ride, para Sim, ser bonus track da versão brasileira. Não está na versão mundial do disco, cada país teve um jeito. No Japão saiu com um artista japonês lá, de bonus track. Então, na versão brasileira, entrou essa gravação do Ticket to Ride com as meninas, que ele combinou dos rapazes fazerem, os rapazes fizeram aqui, mandaram para ele lá. E por acaso, no carnaval de 98, eu estava em Londres e fui visitar o George Martin no Air Studios. A gente tomou a gente ia almoçar, mas acabou virando um lanche, porque eu me perdi em Londres e cheguei atrasado. Eu deixei o homem esperando. E quando eu cheguei, ele falou: Next time you come to London, I'll give you a map. E aí, porra, sentei com ele estava com um sanduíche no bolso. Eu já estava quase indo embora, porque tinha uma reunião na Rádio Capital. Então, o que aconteceu? Aí ele falou: Vem cá, eu quero te pedir um favor. Eu tô com uma gravação para colocar no disco, me mandaram para cá e eu mixei, tem o take final para mandar para colocar no disco. Mas se eu for mandar pelas vias normais, vai demorar muito e eu já estou atrasado para o fechamento da produção do disco brasileiro. Você levaria esse DAT aqui? Eu trouxe o DAT no bolso. A faixa do Que é uma coral fichinha, né? A DAT é uma fichinha. veio no bolso no meu paletó. que demais. Aqui eu entreguei para a Universal. E eles botaram no disco. O disco brasileiro tem lá a participação das meninas. Eu tenho esse disco, é sensacional.
É. O que eu acho sensacional, a Gil e Vaz, é que o Frois, nós estamos aqui no Boteco há 5 anos, o Frois sempre tira uma história da manga, né, que a gente não ouviu. É, Essa da é, Nath aí. não, e essa é a graça do negócio, entendeu? Então, E não é sugerindo lorota, pautas né? toda E hora e não tem é uma coisa lorota. pra gente. Melhores histórias. Melhores histórias ever. Bom, então se você não viu esse vídeo do choro de George Martin, corre lá no Instagram do Marcelo Frois para ver. Já, a essa altura já deve estar chegando, já passou das 250 mil visualizações. É realmente por aí. Bastante, lindo, lindo, bastante. lindo. E parabéns ao Henrique, né, pela sensibilidade para entender finalmente a força, a Ficou muito potência legal, ficou muito dessas bacana. imagens. É. Muito legal. Rapazes, ao nosso tema de hoje, então, né, sobre os nãos que os Beatles receberam. Primeira pergunta que eu queria fazer aqui é daquelas que a gente adora, né, porque abre assim um mundo de conjecturas, de possibilidades para a gente pensar a história, né? Sobretudo nesse caso aqui, o que nos compete dos Beatles. Mas que eu quero só que vocês pensem que a gente vai responder no final do boteco, tá? Que é qual foi o não mais decisivo na história dos Beatles, né? Aquele não que se talvez tivesse sido um sim, né? Poderia, quem sabe, ter mudado completamente a história. Mas vamos lá. Quando a gente pensa, pensem e guardem para vocês. No final a gente faz uma rodada aqui. Vocês vão me responder, por favor, essa pergunta. Quando o Freud propôs essa, essa pauta, né? E acho que isso aconteceu com a Geu, com o Vaz e comigo, né? Nós três pensamos imediatamente no não, que talvez seja o histórico, né? O mais famoso, assim, que foi o não que eles ouviram da Decca, né? Da gravadora, antes de lançar o primeiro disco, né? E, portanto, ao serem recusados pela Decca, eles acabaram indo parar nas mãos de George Martin, né? Em outra gravadora. Vocês também pensaram isso como eu, né? Quer dizer, o não que a Decca deu aos Beatles é o mais marcante de todos, eu acho, né? Com Sim. aquela histórica frase de como é que é não, grupos. As bandas com guitarras já não estão mais em moda, né? Então, que estavam mudando o É. negócio. É o não principal, na realidade, né? Acho que Que a gente vai começar respondendo, aqui. Você vai respondendo começar a, pela cronologia, né? Pelo mas primeiro assim, não. eu acho que eu acho não, já li muito sobre que depois que os Beatles assinaram com o Brian Epstein, e o Brian Epstein loucamente começou a rodar Londres para emplacar os Beatles em alguma coisa, em alguma gravadora, e levou não atrás de Todas não, né? elas. Não, 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 não e não. Então não foi só a Decca, né? Não Na foi só década de Deca. pelo menos conseguiu gravar. Isso Ficou aí, isso famosa que foi mesmo. gravada. Ali rolou uma demo essencial, acho que para É. eles, né? E bem Acabou virando uma demo, né? gravada. Acabou virando uma demo. E quantas músicas tem? Acho que são 17, né? Nem Gravaram música para diabo lá, gravaram música que não acabava mais, principalmente aquele repertório que eles estavam já tocando usualmente em Hamburgo, né? Que tem ali até Besame Mucho. E chegou num momento que a Decca, que acho que teve essa oportunidade, daí veio essa história que o cara falou: bandas com guitarra não tem mais futuro, né? Obviamente. Só que o Brian Epstein continuou tentando até Nossa. bater na porta da Parlophone, né? E aí, o que acontece? Esse não da Decca, ele pelo menos ele foi um não que foi mais suave no fim das contas, porque eles pelo menos conseguiram gravar. O que o Fries falou, eles receberam não de muitas outras gravadoras, muitas portas se fecharam. Essas que, ou seja, que nem deram a oportunidade para os caras fazerem uma demo, talvez tenha sido um não muito mais incisivo do que o Dolorido. da Decca. Né? O da Dolorido. Decca, não, vamos tentar vocês aqui, vamos ver. Não deu certo, não. Poxa, hoje a gente tem lá, eu tenho o Decca Tapes que eu ouço de vez em quando, que é um barato se ouvir, né, essa história, né? Ouvir aquele negócio, a evolução deles, que pouco tempo depois eles estavam fazendo Love Me Do, PS I Love You, Please Please Me, né? Acredito eu que o Epstein também andava pelas gravadoras mostrando aquele disco do Tony Sheridan, né? Esse aqui são os Aquele caras My que eu Bonnie tenho, também. né? My Bonnie. Compacto, né? Eu discordo de vocês porque eu acho que assim virou uma história tão emblemática essa recusa da Decca
Eu acho pior do que as que nem ouviram ou que nem fizeram como né, audição e tal, porque é quase assim, quase foi, mas não foi. Aí é um vacilo, é uma mancada histórica. Então as Chegamos outras ninguém lá, nem mas não. as outras ninguém nem ficou sabendo, né? Só Talvez, talvez era. Eles tiveram o trabalho, né, Dani, de passar um dia lá gravando pois e é, eles realmente disseram, levar um não, não. não, não, não. Enfim, quem foi o cara que disse essa frase? Alguém sabe? Tem Ah, um esqueci o executivo lá. nome dele. Foi o presidente. Eu estava lendo a respeito disso esses dias. Eu esqueci. Foi o cara que era o diretor artístico, né, lá da Decca. E logo depois, assim, algum tempo depois, pouco tempo depois, ele assinou com os Rolling Dick Rowe. Stones. Dick É, Rowe. Dick Rowe. Dick Rowe. Dick E Rowe. aí ele assinou com os Rolling Stones, né? E o primeiro grande sucesso dos Rolling Stones foi a Wanna Be a Man dos Beatles, né? Então, assim, é um tapa de luva, né? Então, para esse não. Mas, assim, eu acho que a gente tem. Acho que os Beatles, ao longo da história toda, eu acho que eles tiveram muitos poucos não, sabe? Na verdade, eles tiveram Muitas alguns adversidades, meu cara. muitas Muitos não, sim. adversidades, muitos reveses eles tiveram, né? A gente pode desfilar vários aqui que eles tiveram, graças a Deus, e para nós, vamos falar que 98%, 99% sempre foi coisa boa, até o que foi de ruim acabou se transformando em coisa boa, mas assim, um grande não, na verdade, para mim, foi o Teca Tapes, sabe? Acho que o Mas se resto, você parar para né? analisar, maconha aqui no Japão, não. Maconha aqui na Noruega, não. Sim, mas isso Entendeu? são reveses, né? São reveses, Mas né? isso tem consequências, cara. Isso tem Claro que consequências. sim. Essa história da maconha, principalmente, poxa, o cara estava começando a turnê mundial, né, no Japão, quando ele foi Litografia preso. erótica aqui na Galeria de Londres, não, amigo. Fecha a galeria. Tomou muito não. Todos eles tomaram muito não. É Então A muito Day in the interessante. Life, a Day in the Life, né, na BBC, né? Então, Não, mas a gente tá, como a Dani falou, né? A gente tem que até ir para essa ordem mais cronológica, porque, obviamente, levaram não atrás de não, né? Começou, eu acho que o primeiro grande não, assim, É o Teca, né? deles já famosos, foi a entrevista do John Lennon para Maureen Cleave, né? Que virou aquela coisa mais popular que Jesus Cristo. Ali ele tomou o primeiro não, que a sociedade reagiu violentamente em não aceitando aquelas palavras dele. E aí ele teve que vir a público. Então ali foi um primeiro. Peraí, não é bem assim. Ali ele foi Vamos acuado, devagar. né? Na realidade. É, é. Justamente, ainda mais Não pelaquela me venha, não imprensa me ali, venha né? com essa frase, não, meu amiguinho, que não é bem assim. Você não é mais popular que Jesus Cristo. é, Então eu Essa foi, é. o impacto foi muito grande, né, em relação a isso aí, porque aconteceu principalmente nos Estados Unidos, onde eles eram absolutos, E né? Então, repercutiu na África do Sul, onde eles ficaram banidos a sim, partir de 66. rapaz, então vamos só organizar cronologicamente. Antes disso, aproveitando aí essa provocação do Ageu, eu queria que o Frois, então, explicasse um pouquinho para a gente. Eu acho legal assim, essa história dos nãos, né? A gente está falando aqui, então, de tudo o que, sendo recusa ou sendo revés, tudo uma aquilo onda que contrária. Puxou o freio de mão ali. puxou o freio de mão e mudou, de repente, diretrizes, caminhos, o curso, Isso aí. né? É que se a gente for para um não, assim, desse tipo que a gente tá Literal, falando. literal. Não, se a gente for para esse não, um não muito importante na carreira deles foi ter expulsado o George Harrison da Alemanha, né? Pois Porque é. isso também foi um Antes, fator antes que ainda do eles primeiro tiveram. disco, né? Antes que eles tiveram que se reorganizar, né? Bem Boa, lembrado, boa, bem lembrado. boa. Né? O não, Menor de idade não pode tocar aqui na o não boate. do governo de Hamburgo, da Alemanha. Simplesmente os É. alemães falaram, O cai fora, juizado de menores botou ele para casa. isso, cai Até fora, porque ele moleque. estava na rua dos puteiros, né? É. Tem um tanto de não que aconteceu, de não Ali, assim, de coisas ao contrário. Por exemplo, a gente Reações. sabe da questão da EMI. A EMI ela tinha uma série de regras a serem seguidas, né? Aqueles caras os operadores de capotes brancos, de jalecos brancos, eles falavam não ao tempo inteiro. Ela não pode fazer isso aqui. Na hora de remasterizar, você não pode usar tal máquina, porque aqui existe um padrão para poder ser colocado. O negócio é que eles conseguiam ir vencendo com a qualidade
deles aí tomaram conta dos estúdios da EMI, e isso é muito importante, ou seja, porque ali eles receberam não atrás de não. Quem dirigia a EMI... Oi? As vendas, aí os caras viraram donos daquele negócio. Mas mesmo assim, teve um tanto de não. Só, olha, vocês não podem usar tal equipamento, vocês têm um limite aqui de decibéis que vocês vão poder utilizar em cada disco, o corte da remasterização tem que ser feito dessa maneira, É senão a vai curva, perder o né? grave. O grave vai ficar demais da conta, nós temos um padrão da EMI. Então, assim, tem muita coisa. Tanto que se você pega, por exemplo, os primeiros discos do Please Please Me, o e The Beatles, talvez até nessa época ali no meio, você não vai notar que o contrabaixo do Paul McCartney parece muito menos. Né? A frequência do grave, Vamos quando você pular coloca numa curva. o braço, Você não, vamos pular. exatamente, para o braço não pular, porque os toca-discos naquela época eram toca-discos muito. Assim, a maior parte dos jovens que tinha eram aqueles toca-discos, aquelas vitrolinhas. Então, um grave excessivo fazia a agulha pular. Então, eles tinham um padrão de grave que eles tinham que estar utilizando. Mas foi melhorando essa coisa toda, poxa, vamos parar de fazer disco, né? Vamos fazer a música para a gente. Então, a partir Manter. do meio ali, estavam vendendo muito, começaram a ser um pouco mais relaxados em relação a essa coisa. Então, tiveram muito não também. Você reflete isso nos próprios discos. Você começa ouvindo, você vai ver ali, poxa, no Rubber Soul, o Isso. baixo tá na cara. É sensacional, né, cara? Ageu, nesse sentido que você está falando, eles tinham esse não da EMI, mas eles tinham um cara para transformar o não em sim, que era o George Martin, né? Exatamente. Convencia o velhinho lá, o velhinho convencia o cara mais velho, né, o produtor, que eles estavam querendo fazer, e o George Martin acho que brigava por eles. Né? E depois, realmente, É, sucesso de vendas, o que eu vou pegar os guri e vou dizer para eles, olha, não faz isso. Mas, Aí acabou, né? mas, por Depois. exemplo, a EMI não quis distribuir o Two Virgins. Mas daí tem John uma Lennon. questão muito mais, né, Não, mas aquilo foi uma negativa. moral, né? Foi uma negativa. Não Foi. queremos o seu disco. Sim, não. Aí Two Virgins é aquele que tem Yoko que e eles estão John pelados. nus, né, na Exatamente. capa. Uhum. Exatamente. Não, Então mas eu vamos, que eu aí. peraí, acho assim, rapazes, só para Até, organizar aqui, então vamos ficar primeiro no contexto aí, cronologicamente falando, enquanto os Beatles existiam como banda, né? Só para recapitular, vocês falaram aí dos não estéticos, né? Digamos assim, que eles ouviram da gravadora. O Freud já falou aqui do de não Hamburgo, não, isso, não, mas o vamos Freud antes. falou O o Weiss falou de não. Hamburgo, o não quando o George Harrison é deportado, né, mandado de volta para a Inglaterra. O não sobre Antes Jesus. ainda. Aí, não, estou falando por ordem cronológica. Então começa com esse que você mesmo lembrou, que é o do George sendo devolvido à Inglaterra, expulso de Hamburgo, né? Naquela turnê sobre a qual a gente até falou aqui, né, os anos em Hamburgo e tal. Aí depois a gente tem o não da Decca. Aí a gente tem o não que a gente esqueceu, tadinho, o não pro Pete Best, né? Ah, É que verdade. foi um não para um deles, né? Pô, que não, né? Que não É traumático, né? um não get out. Get out. Aí tô rindo de nessa retardada, né? próxima Porque, sessão, o senhor não vai mais. imagina. Pô, É, dorme com um não desse, rapaz. Que Esse, isso? esse foi um não tapa na cara, assim. Puf. Pô, Aí depois eles teve o não no Sgt. Pepper, né? E já receberam banindo Day in the Life, banindo Lucy in the Sky. O Paul Rádio dando BBC, né? E o Paul deu uma entrevista na época falando sobre drogas e admitiu ter tomado drogas. A reação foi muito violenta, de que tipo, você não deveria ter feito isso. Você não deveria falar, você fala para um público muito fiel, muito jovem, muita garotada. Ele foi para televisão, ele deu uma entrevista eu vi essa defendendo, entrevista, eu vi. defendendo o direito É dele de dizer que ele, brilhante, é brilhante. de dizer que ele fumava assim, entendeu? Mas e ele tem a tomou. imprensa que estava divulgando. Tipo, Mas, vocês são os culpados, vocês que estão mas, divulgando. mas ele tomou não só um não da imprensa ou da opinião pública, ele tomou um não dos Beatles, né? Porque, porra, tu foi falar que tu usa droga, porque tu foi o último a usar droga, seu desgraçado. É, Tu foi o último. Tu era o mais careta daí, né? Porque o resto tem essas falas do John, pelo menos do George, do Ringo, dizendo, pô, foi o último a tomar.
Ele Mas era maconheiro pra caramba, né? Ele era muito maconheiro. Não, É até mas hoje. essa entrevista ao que o Freud está se referindo é uma das coisas mais brilhantes, sempre me chama a atenção a clareza, a inteligência do Paul ainda muito jovem, né? É, É isso que o Ageu falou, ele, ele, 25 ele, anos. ele já começa a ser vi. questionado pelo jornalista e ele fala, mas eu estou falando isso aqui agora porque você está repercutindo, para de falar, vamos falar de outra coisa, né? Não Se o posso. problema é influência para os jovens, né? Por que você É. está falando disso aqui? Agora, eu acho que nós Paul chegamos inventou o aí. off. Paul inventou o Nós, off. nós estamos chegando aí nessa fase aí, cronologicamente falando aí da questão do John Lennon ter a frase dele, que né, os Beatles eram mais famosos, aquela coisa, e depois vem essa do Sgt. Pepper, aí vem essa entrevista do Paul, e a gente vai notar pelo seguinte, tem uma coisa, né? Os Beatles devem ter ouvido, porque até querendo ou não, o Brian Epstein era o cara que estava ali defendendo os caras, essa coisa toda. E deviam, inclusive, ter uma coisa em relação com o comportamento deles. A partir do momento que eles não tinham mais ali, a parte de 67, não tinham mais o Brian Epstein, aí começam a ter uma série de revés. Né? Aí começam a ter aquela crítica violenta em cima do Magical Mystery Tour, né, que foi exibido da maneira incorreta no Boxing Day, em preto e branco, e aí todo mundo Não, torceu o nariz para eles, né, porque não. Esse não. Muito ruim. oi, Não, também porque não aceitaram esse troço. Não foi não bem recebido. aceitaram. Não foi muito mal recebido. E nem a trilha sonora, que é brilhante, né? Talvez assim, o que consertou um pouco é que nos Estados Unidos eles não estavam muito nessa questão do EP, porque saiu como um EP duplo, né? A trilha sonora na Inglaterra. Nos Estados Unidos eles fizeram a entidade discomática Mystery Tour. Mas assim, foi muito mal recebido. Então, foi talvez ali o primeiro grande, assim, é claro que aquela frase dos Beatles, sem maior que Jesus Cristo, trouxe um impacto violento, mas ainda em termos de criatividade, os Beatles estavam muito em alta. Vieram com o Rubber Soul, Revolver, depois com o Sgt. Pepper, aí de repente eles tomam um tombão, que é o filme, não o disco, o filme Magical Mystery Tour. Que um filme, gente, assim, a gente adora os Beatles, né? O filme é muito bacana, as músicas são maravilhosas. Você tem um clipe de I'm the Walrus, aquela coisa, ele é maravilhoso. O filme em si, né, realmente você vê o total descontrole da coisa toda, o Paul tentando fazer aquela. Assim, você vê que é uma charrete com 4 burros, cada um puxando para um lado. Né? Então, a coisa ficou, falando na linguagem do interior aqui. Então, eu acho que esse foi o primeiro grande tropeço, sabe, que os Beatles tiveram assim, na carreira, mais até do que a questão da frase, porque aquela frase ela teve um impacto muito grande nos Estados Unidos, mas no restante do mundo, por exemplo, na Inglaterra, foi aquela questão do contexto era um pouco diferente, né? Então, no Japão, onde é que não existia cristianismo, então assim, a coisa foi diferente. Então, isso para mim a grande negativa na época da carreira, depois dessa questão do Deca lá, para mim foi a coisa negativa foi o Magical Mystery Tour, o filme Magical Mystery Tour. Mas pensando assim no impacto que essa repercussão da declaração do John teve para ele, principalmente como isso deve ter pesado, né, para ele ter que se explicar, porque querendo ou não eram os Estados Unidos, né? Mas é uma Ele, entrevista que você foi vê, nas dada. entrevistas das coletivas, chega a estar tremendo, né? Quase gaguejando. Acuado ele tá. Acuado. Acuado é a Até expressão. porque foi um papo que ele teve com a jornalista uns meses antes, né? Não foi nada. Era amiga deles, né? Claro. Amiga e confidente deles. Né? Pois é. Mas assim, eles pegaram muito aquele. Tem aqueles estados americanos, né? O cinturão da Bíblia ali, que é um negócio muito mais pesado. Aí os caras queimaram um disco, queimaram um material publicitário dos Beatles, foi aquela coisa. Mas assim, 66 também eles já estavam de saco cheio, né? Dessa questão. Eu acho que foi o primeiro turnê, né? não aos Beatles, né? O primeiro grande não que o Pois é. público, ainda que dos Estados Unidos, um público Reagiu. considerável. Mas eles disse deram aos não, Beatles, né? eles deram não na Imelda Marcos, né? Que isso aí também é uma coisa legal. Mas isso só foi considerado uma coisa. Pode crer, pode crer. Mas Os isso só Beatles, foi, né? mas isso só depois que veio a esclarecer que eles fizeram bem feito. Porque na época ficou esquisito para eles, ficou esquisito para ela também. Depois é que ela virou esse fenômeno dos exageros, dos desmandos lá da família Marcos.
Mas assim, na época, em 66, ela era a chefona, junto com o marido dela. Então, é, eu acho que na época não pesou tão mal para ela quanto pesou para eles. Você acha que a repercussão na época foi mais É, negativa para coitada, eles? coitada, Que coitada. grosseria, que estrelismo. Filmou gente chorando pela rua, assim, as pessoas chorando pelos cantos, que os Beatles tinham agredido a senhora Marcos, entendeu? Eu acho que esse não, ele só se viu para poder contribuir o seguinte, eles já estavam de saco cheio de fazer turnê, essa coisa toda, alguns já estavam, né, de saco cheio disso tudo. Só quer saber de uma coisa? Vamos parar com esse negócio de uma vez e vamos para o estúdio, né? Então, pelo menos teve esse lado positivo. Se você for pensar que esse foi que 66 que teve essa coisa, essa entrevista. Logo depois os caras estavam Revolver e Sgt. Pepper. Tá Então fazendo. aí os caras mudaram, né? Oi, todo Ageu, mundo É, falou que sua imagem sumiu. Aqui a minha plataforma disse não. Aí, voltou. melhorou? Voltou. Não tinha Pois sumido, é. acho que caiu. Na minha bateria também eu tô com medo dela aqui, porque a gente está meio no improviso aqui hoje. Eu não estou com Ageu o tá meu computador operado, bacana. Mas É, qualquer coisa você depois, sai e entra de novo. Se pluga e entra se de tiver novo. alguma coisa, eu volto de novo. Mas Sem problema. eu acho que teve isso, ou seja, esse não, que foi muito importante, eu concordo, essa questão dessa entrevista, foi o não que as pessoas, né, que tinha do Bible Belt, essa coisa toda, mas abriu uma outra porta. Assim como essa questão do não lá da época do Magic Mystery Tour, também ele foi um não importante, porque estavam com toda aquela, poxa, os caras, Sgt. Pepper com a crítica lá em cima, todo mundo elogiando, o maior disco do mundo, aquela coisa toda, eles acharam que eram invencíveis e fizeram o filme Magic Mystery Tour que flopou, né? E aí talvez eles tenham dado um outro, fez eles darem um passo, né, que foi um passo para frente, que foi a questão da interiorização, foram para a Índia, aquela coisa toda, e fizeram para mim o melhor disco de todos, que é o Álbum Branco. é. Então, eu acho que isso foi assim, né, foram massacrados, aí você, pô, vamos voltar para aquilo que a gente fazia bem, vamos parar com essa coisa toda, essa loucura toda, e vamos. Então, eu acho que foi um não também que, aliás, de maneira geral, as coisas negativas, as ondas negativas que eles tiveram, qualquer uma delas, de maneira geral, elas contribuíram para que eles fossem para frente. Aquela queda que o sujeito toma, queda, aproveita o impulso e vai mais para frente. O Paul McCartney, então, é especialista nisso, né? Quando a gente passar para a carreira solo do Paul McCartney, o que ele teve de negativa, de imprensa, de crítica De em relação ao gravador, início né? de gravador, do início do trabalho dele, de repente o cara faz aqueles discos. Pô, o Wildlife realmente é muito esquisito, muito ruim, eu não gosto daquele disco, E é né? por isso que vai ter esse documentário Man on the Run, aí, que vai dar Estamos ansiosos. Sim, uma abertura muito Vida. grande para esse assunto aí. Ah, tá. Achei que. pois E é. também, talvez, uma. Não sei. Todos esses nomes que o Ageu falou de Paul, que a gente já está quase chegando no Paul, né? É realmente o Man on the Run, pelo que a gente leu já que saiu sobre, é isso aí. É Mas um, acho é que a um, gente já pode ir para é uma carreira mostra. solo. O Frois, tem mais alguma coisa aí dos Beatles ainda? A gente talvez Ah, pudesse abrir. Você falou aí de aquela exposição que é Scotland Yard não, faz, né? tem um lance muito interessante aí de se verificar. Hum, E quando o John se envolveu com a Yoko, ela era tinha se divorciado de um cinegrafista americano e ela tinha uma filha pequenininha, que ficava com ela parte do tempo, nas Kyoto, né? viagens dela, a Kyoko. Que Ela era japonesa, morava nos Estados Unidos e estava passando uma temporada em Londres, quando ela se envolveu com o John e foi ficando. E aí, como está na letra de The Ballad of John and Yoko, Peter Brown called to say you can make it okay. Ele sugeriu que eles se casassem, que eles comprassem uma casa, que eles se estabelecessem para poder brigar pela guarda da menina, porque eles tinham uma vida muito doida. Eles tinham sido presos por posse de maconha no centro de Londres, um apartamento que estavam morando, e na verdade o John Lennon pegou a maconha toda, assumiu a maconha toda como sendo dele. Ele posou de viciado para que ela saísse limpa da história e não prejudicasse
a, A guarda da a filha. parada dela com a filha, porque era tenso a relação dela com o ex-marido. Então, eles se casaram rapidamente. Então, logo saiu o divórcio dele, eles se casaram em Gibraltar. Ele comprou aquela mansão em Tittenham Park, que aparece onde as últimas fotos dos Beatles foram feitas lá. Mas eles acabaram tendo que viajar muito para poder encontrar a menina, porque o cara cada hora aparecia num lugar. Então eles foram na Grécia para ver a menina. Eles foram a Cannes para tentar encontrar a menina e eles tinham muita dificuldade para encontrar ela. E aí acabou que o cara levou a menina para os Estados Unidos, porque ele era americano, e eles resolveram ir para os Estados Unidos também. E uma razão fundamental para eles terem se mudado para Nova York em 1971 foi para poder se estabelecer em Nova York e poder brigar pela paz da menina. Para você ver como ela foi importante. A gente poderia dividir os nomes agora por cada Beatle, né? Nós já estamos no John Lennon aí, vamos, né? Seria a gente Eu acho começar, que, eu se acho ele que o faz, Ringo levantou Starr, isso aí, né? acho que o Ringo Starr não tomou não de ninguém. Esse aí foi mais Ah, ele tranquilo. tomou muito. Na época que ele estava, ó, bebendo, estava naquele negócio de gravadora, teve que sair de gravadora, ia para essa, pulava para outra. Teve disco que o cara lançou, a gente já falando do Ringo aqui, poxa, o Old Wave só foi lançado, acho que se eu não me engano, no Brasil, No Canadá e na no Alemanha. Canadá e na Alemanha, só 3 lugares. Então, você vê que esse tomou muito não, porque estava na fase difícil ali no fim dos anos 70, né, nos anos 80, só foi recuperar lá na frente. O Ringo Então, teve um outro não também, ele teve um outro não, que foi um processo que o George Harrison deu nele, É né, porque verdade. ele fez Quase uma brigaram. versão, eles brigaram, teve uma versão da música, você vê que coisa, né, bicho, assim, o George ficou com a mulher do Ringo, mas assim, isso não marcou tanto, ou seja, o que marcou foi o Ringo fazer uma versão da música que ele não gostava, aí o George foi lá e A processou editora do ele. George Harrison foi atrás da gravadora do Ringo, porque ele tinha gravado uma música com uma letra diferente da que foi editada. Ele tinha uma demo gravada com a Isso, mulher do Phil Spector, Ronnie Spector, já gravado lá, Every Song is Sung, e de repente o nome da música era outro nome, a letra mudou completamente. Ele gravou a música e lançou. Como é que ele lançou aquela porra com aquele título e com aquela letra se ela tinha sido registrada de outra forma? A editora pulou em cima, porque tudo ali valia muito dinheiro. Tudo ali vendia muito. Mesmo o Ringo Starr vendia muito, porque vendia no mundo sim. inteiro. uhum. Pois é. O Então, George, o George tem um não cinematográfico, né? Fracasso da gigantesco. Hundred Films, né? Claro. Para mim é um não. Um Não, não super se, não, porque não quase se, quebrou ele. não se meta com filmes. Você não é da área. Não, e um super não, quase quebrou. Ele só topou Quase o quebrou projeto ele. Anthology porque ele estava quebrado. Sim, tava fudido. Aí para É. sustentar aquele castelo que ele tem, né? Ele Pois teve é, que. ele teve que. O castelo foi penhorado, né? Eu Ele vou me teve que ausentar correr, aqui para poder pegar um carregador aqui, só um minutinho. Pode ir continuando aí. ele teve que correr atrás para arrumar dinheiro para pagar esse essa penhora que rolou Do do castelo. castelo. Imagina a Olivia na cozinha brigando com ele, né, cara? Eu não vou ficar sem a minha casa, não. Se Sem minha vira, casinha. se vira aí. Frois, Aí ele topou fazer o Anthology. Frois, vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer. O que que foi feito do castelo? A quem A família pertence? vai lá, a Moram família lá vai ainda. lá. Moram Ainda? lá. Acho que É. tem um monte de, de, de amigos indianos que frequentam aquilo lá, e a família mexicana dela também, né? Aliás, eu acho, tenho quase certeza que o George Harrison aprendeu a falar espanhol, não é possível. Já que a gente está no departamento George Harrison, Quase caiu. ele foi o Beatle que mais ouviu não, né? Eu, Não eu para acabei várias. de pensar nisso. Um grande não, quem tomou foi o George Harrison, quase que a carreira inteira dos Pois Beatles. é. Né? É. Então, e colocou ele para frente. Tanto que ele, para mim, assim, é o Beatle da primeira metade da década de 70, apesar dos grandes discos também, de todos, mas assim, o que o George fez,
se não fosse pelos nãos que ele Não, havia não. tomado, ele Mas assim, provavelmente. ele era o Quiet Beatle e o Beatle era o mais novo ali, não tinha. Nos primeiros anos, obviamente, ele era o cara que ia sempre tomar um não. O George quase disse não, quer dizer, o George disse não para tocar, não tocar no telhado, né? Ele não queria tocar no O É, telhado. George disse não para Yoko no, no no, no, I don't wanna. Bangladesh, No, né? I'm not a Beatle anymore. No, I don't wanna. O tempo O todo. George disse não para Yoko, né? É. Também. Também. Não, é muito Não, no não, gente. Bangladesh, né? Não Esse é o teve essa programa história? do. Também disse não para ela. Né? É, Ele disse não para Now and Then. é Também verdade. teve isso. Então aí Tá eu assim, registrado. então, registrar isso aí, porque esse é um super não, esse eu concordo pra caramba. Eu acho que ele foi vilipendiado quando eles gravaram o Now and Then sem autorização dele, entendeu? Cada um, A eu família vou gostar. autorizou, né? Mas a família é família, o cara não estava ali Hoje eu mais. não gosto. Eu Hoje eu sou um não gosto de eterno Now and crítico de Now Then. and Then. Ele é o nosso Pedro de Lara em relação ao Now and Then. Ótimo. Pedro de Gil, Lara é muito para, bom. cara. É emocionante, não é ideia emocionante. Pedro de Lara. Aracide Almeida, que Aracide Almeida Aracide era do Almeida. Contra, né? Ela era Ah, mais braba, ela era mais e ela braba. Mas é brabo. pagava, e ela Prima pagava da minha 10 avó. pau. Olha Prima de sua só. avó. Prima da minha avó. Ah, Olha só, aquela figura sensacional da música brasileira, fazendo É. um parênteses aqui, né? Porque ela tem a importância musical das músicas que ela cantava. Então, ela era do Contra porque ela tinha uma bagagem musical muito grande, E tinha sabe? coragem de falar umas coisas, né, pouco populares, assim. Alguém tem que fazer esse papel. Lá tinha o Zé Fernandes, do programa do Flávio Cavalcante, que fazia a mesma coisa também. Era gente que tinha uma bagagem cultural que poderia criticar, porque tinha muita bagagem em cima Mas disso, né? você também pode criticar Now and Then, porque você tem muita bagagem. A gente só É. discorda, Não, né, Vaz? Mas a gente não, mas sempre... não é isso. Eu adoro que você faça isso, inclusive, porque, né, é legal quando a gente Aí eu me tem... sinto Décio Pitinini aqui. Então vamos aos nãos que John Lennon recebeu. Já falamos de vários aí. Tem mais algum? Nossa, Quem faz Falamos do aí? dele, já falamos do dele. Vamos falar do Paul McCartney. Que na Falamos verdade tudo do John? Falamos. Já Não, do John. não, mas aí o Freud só jogou. teve Não, A aquela gente não coisa dele explicou. tomar não da do governo americano, né? primeira vez que ele tomou um não da imigração americana não foi quando ele já estava em Nova York, não. não. Foi há uns 2 anos antes, quando ele fez aqueles bedinhos em Paris, em Sim. Amsterdã. Era pra Ele ser quis, Nova York, fazer né? ele quis fazer um em Nova York, para chamar a atenção do mundo. Tá E aí, aí botava isso. cancelaram o visto dele, ele foi para Nassau, nas Bahamas, e de lá ele foi para o Canadá. O Canadá estava pertinho da fronteira com os Estados Unidos, e de lá ele ficava ligando para as rádios americanas. Ele fez o bed-in em Montreal. Montreal pelo telefone. telefone, mas ele estava muito presente, foi muito bacana, foi muito importante aquilo ali, aquele momento. Então vamos a Paul McCartney, rapaz. Sei que vocês estão aguardando esse momento. Esse é campeão de não, né? Do início da carreira, primeiro de toda a repercussão, porque é aquela coisa, o cara que acabou com os Beatles, Ele né? disse Então, não, para né? mim, Eles tinham um ele disse acordo, um não. eles tinham um acordo de não lançar nada enquanto o Let It Be não saísse, e ele disse, não, senhor, vocês não podem fazer o que fizeram com a minha música, vocês não podem fazer o que vocês fizeram com a orquestração do George Martin, não pode fazer nada. A orquestração não, a produção, o conceito. Produção. Então, o George Martin Phil Spector. incendiou, o George Martin ligou pro Paul. O George Martin incendiou o Paul contra o Phil Spector. Na verdade, ele estava puto. O George estava puto e ligou pro Paul. Toda razão, né? E aí o Paul foi à luta. E aí ele falou, não, senhores, vocês nunca mais façam isso comigo. E aí ele puxou o disco dele para lançar antes do Let It Be. Ele puxou e não se atrevam a me impedir disso. E ele conseguiu lançar. E ficou muito chato aquilo. Foi uma situação horrorosa. Né? E a própria imprensa, os próprios fãs daquela época, que saiu. O John foi o cara que decretou o fim dos Beatles lá atrás, mas quem deu a notícia foi o Paul. Exatamente. 10 de Ele abril. chamou a imprensa. Ele chamou a imprensa. Chamou a imprensa, então assim, ele foi o cara que acabou com os Beatles durante muito tempo,
foi o cara que, sim, foi ele que acabou, ele que saiu, não sei o que lá. Então, Paul Keats The Beatles. então o primeiro não, né, cara? E aí, querendo ou não, os fãs, a mídia, críticos, todo mundo começou a pegar no pé dele em tudo que ele fazia no início, tudo que os outros caras faziam, até o Ringo fazia coisa, né, legal, tipo assim. O Paul não, meteram o Mário nele, E ele ele ficou só foi isolado, né? começar, Ele ficou ficou isolado, isolado. ele só chegava no Ringo. Porque Exatamente. o George e o Ringo ficavam muito colados no John naquela época, viviam os três muito pegados um no outro. O Paul ficou meio isolado, só foi estar com o Ringo um tempo depois, entendeu? Foi na época da gravação do Aham, disco do Ringo, né? Do aham. Ringo, E ele 73, né? Aquele disco. era para ter ido para os Estados Unidos participar das gravações juntamente com todo mundo que estava junto lá gravando, inclusive John e George tocaram com o Ringo, aquela famosa reunião dos Beatles. O É. Paul poderia ter estado naquela gravação se ele não tivesse tomado uma negativa do visto americano, porque tinha sido preso no ano anterior na Noruega. Então Sim. É verdade. ele não pôde ir a Nova York, ele não pôde ir a Los Paul, Angeles participar da Paul, gravação. Aí Paul O frequentador. Ringo foi para Londres com as fitas para gravar com o Paul em Londres. Paul, nosso frequentador do sistema judiciário de vários países, né? Criador. É um maconheiro mor. Então, Preso. assim, Preso em Tóquio, preso na Noruega, preso Tá, onde mais? 45 Depois, anos ontem, né? Essa Japão, semana. né? Tomou um não Japão. no Japão. Aqui não, você não vai fumar maconha aqui não. E acabaram com a turnê dele, que acabou acabando com a banda também. é. E aí aquela história, né? A banda no caso, Wings. 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 Como eu estava falando, essas coisas, as negativas que ele tomou, as primeiras da crítica, todo mundo logo no início, fez com que o cara desse uma respirada. Eu acho que aí o George Martin tem muito a ver com isso, com o Live and Let Die, né? Com É, aquela coisa, o cara faz um super single e depois faz um super disco, né? Que é o é. Band on the Run. Então ele responde dessa maneira, né? E daí o cara, assim, essa negativa que teve nos 3 primeiros anos pós-Beatles, aí ele vem com tudo, com Band on the Run, Vince and Mars, vem com Rock Show, aquela É. coisa toda. Aí ele toma uma pancada de novo. É, engraçado que toma uma pancada do esse tipo de música que era feita na época, toma uma pancada do punk rock, ele vai e devolve com Mull of Kintyre, que vira o single mais vendido de todos os tempos na Inglaterra e tal. E aí tem essa questão do Japão, que dá o não para ele, encerra uma turnê mundial que ele iria fazer, acaba com o Wings. E aí o Paul cai para cima, como a gente costuma falar no interior. Ele caiu para cima. Ele vira, nos anos 80, um dos grandes artistas pop do mundo, junto com Madonna, Michael Jackson e Phil Collins. Né? Então foram os caras que mais, ou seja, eu pego o disco Tug of War, o Mais Pipes ou of menos, Peace. né, meu amigo? Que ele fez o Ah, Tug of mas, War e o Pipes cara, of Peace. Depois ele se ferrou com a trilha do Give My Regards to não, Bruce pois é, Lee, mas aquele com o início. filme Give My Regards to Não, pois é, mas Bruce Lee, aquele com o início. single Spies Like Us e com o álbum Press Press to to Play. Play. Ele se Pois é, ferrou redondo durante anos. mas ele vinha no crescente. Você vê que ali o Tug of War, Pipes of Peace, aqueles clipes com Michael Jackson, Steve Wonder, aquela coisa toda, o cara chegou num nível de pop. Aí o Paul deixou de ser aquela fase. Talvez até por isso que ele deu uma renegada nessa fase, que ele saiu da fase de rock and roll, que era o Wings, para virar um artista pop. Mas ele estava tão cheio de si que, de novo, ele cometeu o mesmo erro que cometeu lá atrás no Magical Mystery Tour. Ele deixou de ser músico, compositor, aquela coisa toda, para poder fazer um negócio que ele nunca teve traquejo, que é para ser ator, produtor, diretor de filme. E aí ele toma outra tropeção enorme com o Give My Regards, que o Freud lembrou aqui. Aí toma um grande não na carreira. Talvez, assim, para mim, talvez tenha sido o maior de todos, tenha sido esse, porque ele desabou com o filme Give My Regards to Broad Street e com a própria trilha sonora, apesar do sucesso do single, do No More Lonely Nights. É. Ele dá uma desabada. E aí, você falou aí, viu, aquele Spice Like Us, que deve ser o pior single de toda a vida dele, e ele vai fazer um disco que ele vai querer fazer a mesma coisa que foi o McCartney 2, que é aquela questão conceitual, igual ele estava mexendo com a eletrônica, ele começou a mexer ali com o New Age, Carlos Alomar, aquela turma toda, e lança um press to play, que eu adoro o disco, eu gosto muito, sabe? Eu peguei, foi um dos discos que É eu peguei verdade, na você época, botar pra sabe? tocar ele é legal pra caramba, mas quando você pensa nele, você acha ele uma merda.
Exatamente. Não, e quando você pega os extras que estão no CD, Tough on a Tightrope, que para mim é uma música É, lindíssima, é né? verdade. Então, assim, tem muita coisa bacana. Mas isso foi um baita não para a carreira dele, ele demorou, Mas mas na hora que ele volta para a turnê mundial e Flaws in the Dirt, não, eu acho, entendeu? deixa eu dar uma opinião sobre isso. Eu acho assim, ó. Eu acho maravilhoso que esses caras tenham tomado esses não, sabe? Tipo o Paul Também. McCartney, porque assim, vamos combinar, nos anos 80 ali foi mesmo uma fase horrível dele, né, em termos de talento musical, ele não se enquadrou nos 80, né, de uma forma, ele tentou tatear ali, tentou tatear ali, tentou tatear aqui, maravilhosamente fracassou, né, ele é o Paul McCartney, e como ele é um cara que já renasceu das cinzas ali na primeiro no início dos anos 70, ele fez a mesma coisa dos 80, que o 80 foi uma merda assim, sequencial, e tu acabou de falar, finalizou em 1989 já com um disco maravilhoso e saiu para turnê, que é o que ele sabe realmente fazer, né? Que é o que ele precisava fazer ali no final dos anos 80 também. É, Voltava, vou precisar de grana, né? Também. Aí voltando aqui um pouco né? na Então, história, então, o na minha Ageu falou. opinião, é isso, sabe? Desculpa. Voltando ao que o Ageu falou aí sobre George Martin ter puxado o Live and Let Die, ele realmente vinha de dois singles que foram censurados, que foi o Give Ireland Back to the Irish, Hi, hi, que, hi, né? e o Hi Hi Hi. No meio ele ainda fez o Mary Had a Little Lamb pra sacanear, pra ver se iam ter coragem de bloquear essa também. E aí, ele tava gravando um álbum que tava gravando muita música, muita música. Ele ia fazer um álbum duplo do Wings e Outro não a aí. EMI vetou. Álbum Red duplo Rose, não, e nós queremos que você apareça na capa e que o seu nome esteja na capa, porque tava só o Wings e uma foto dele num jardim com um monte de gente. Então ele teve que botar aquela capa com a flor na boca e o nome dele, Paul McCartney and Wings. Não era só Wings, era Paul McCartney and Wings, por pressão da Capitol. é. Esse é um baita do não. Eles, inclusive, reeditaram o disco agora, da É, maneira que ele deveria ter sido lançado, né, exatamente, como um duplo agora, relançaram o disco aí. exatamente. Agora, eu acho assim, sabe, Vaz? Eu acho que. Esses dias eu estava estudando o Give My Regards to Broad Street, essa é uma época que eu mais vivenciei, porque eu tinha Uhum. descoberto o Paul McCartney no Back to the Egg, torcia cara por McCartney 2, mas depois eu acompanhei muito o Tug of War, o Pipes of Peace. Eu acho uma fase assim maravilhosa do É Paul, verdade. esse início. Eu acho os discos são muito bem produzidos, sabe? O George Martin estava ali no auge quando você ouve os arranjos ali de Tug of War, né? Todo aquele de próprio Pipes of Não, Peace, Tug né? War é foda, é diferente, Né? mas O Pipes of Peace, que é uma continuação do Tug of War, o Give My Regards to Broad Street, apesar de alguma coisa do George Martin estar tá ali, assim, o problema é porque o Paul não é o ator, ele ferrou com o filme, né? E aí o que acontece? Você fez versões de músicas dos Beatles que, de maneira Rococó, geral, ficou muito rococó aquilo ali. muito rococó. Então você pega aquela versão, eu acho lindo a Eleanor Rigby, que é aquela continuação que vem aquela cena do lago, a catarata, aquela coisa toda, acho mas uma a versão chatice. de The Long and Winding Road é muito pior que a versão original. A versão de Good Day Sunshine é muito pior que É a original. ruim. Então tudo isso, e as músicas inéditas, tirando No More Lonely Night, que é No Such a Bad Boy, e tinha uma outra, esqueci o nome dela aqui, No Values. No No Values. Velhos. Essas duas músicas são muito ruins, sabe? Então, eu acho que isso foi um grande tropeço. A mídia arrebentou com o Paul McCartney. Tipo assim, quem que esse cara acha que ele é, sabe? Então, eu acho que e depois ele tenta se renascer com Press to Play, fazendo uma vanguarda, toma mais uma pancada. Então, essa fase é meio obscura do É. single, mas eu acho que os anos 80 do Paul, como eu estava lá, e cada disco que ele lançava, cara, tem o que eu falo, que todo disco do Paul tinha que vir sempre com a grande balada do Paul É, McCartney. é. Né? E os anos 80, bicho, assim, ele veio com tudo.
Ele vem com tudo, cada disco, No More Vamos, Lonely Nights, é uma super balada, né? Sim, é Boa. bom pra caralho. vamos fazer um programa só Purple sobre Paul Peace. McCartney nos anos 80. Já tô vendo que Nossa, rende. aí vou me Pronto, deliciar com pronto, A esse gente, tipo. pronto. mas eu acho que vai Paul sair uma McCartney faísca. nos anos 80. Vai sair Vai sair faísca, faísca. brigas Vai vão não, vai rolar, ser não vai bacana. nada. Mas Assim, ó, Mas vamos. Gil, eu sou um cara mais novo aqui de vocês aí, entendeu? Anos é 80 a pra Dani, mim. é a Dani é mais nova. Fez Não, 30 agora, mês passado. eu e a Dani somos a piazada aqui. Né? Nos anos 80, pra mim, obviamente, eu lembro de Não, ouvir No deixa, More deixa. Lonely Nights e Mas Pipes of Peace vamos como deixar esse hits do papo. Paul. Mas Vamos só deixar isso. que eu tenho que descer no próximo ponto. Vamos deixar que eu tenho que Vou descer. descer no Rapaz, próximo Boa, ponto. vamos Frois. guardar munição para o outro programa. Cara, eu vou patentear essa daí. Isso é uma ótima deixa para o moderador falar: olha, desculpa que eu tenho que descer no próximo ponto. Adorei. Adorei. Então vamos lá, vamos voltar à pergunta que eu fiz no início do programa. Vamos responder aqui para a gente encerrar esse papo ótimo, que, claro, né, como sempre, rende outras conversas muito legais, né? Vocês lembram da pergunta que eu fiz? Qual foi o não, na opinião de cada um de vocês, que mudou assim a história dos Beatles? E aliás, você que nos assiste aqui também, diz aqui escreve aqui Escreve nos embaixo. comentários, né? O não que talvez não tivesse acontecido, se tivesse sido um sim, teria mudado completamente essa história. Começando por quem? Quem já sabe a resposta? Ah, Mega Tapes. eu diria que se eles não tivessem tomado não para uma convivência pacífica com o ex-marido da Yoko, eles não teriam tido que correr tanto atrás e não teriam ido morar em Nova York, por exemplo, que foi uma decisão que teve consequências definitivas. Eu acho que o grande não foi, assim, tá na origem, para mim, assim. É claro que isso é muito importante que o Flávio falou. Mas eu acho que o grande não lá atrás, ainda essa questão das gravadoras recusarem, fica emblemático a questão da Decca Tapes, né? Porque a gente tem esse disco, é o disco que não foi aprovado, mas Mas aí, colocando todo mundo no mesmo saco, né? se eles tivessem sido aprovados pela Decca, talvez tivessem lançado o Decca Tapes e não teria rolado um Please Please Me nunca. Então, eu Por acho isso que eu que estou falando, os nãos, de maneira geral, eles sempre contribuíram ou seja, o cara caiu para frente, caiu para cima, né? Mas Então é o que eu falo, é o que eu falo do Paul ali nos anos 80, né? Não, você não vai falar mais do Paul dos anos 80, não. boa noite, meus amigos. Vai. Deixa eu responder também. O não que mudou a história dos Beatles. Pra A Geo, então, é o mim, não da Deca. eu falei do Nine lá né, da Alemanha, mas eu concordo com a Gil. Para mim, o grande não é o Decca Tapes, tá? É o Decca Tapes, porque realmente a Dani falou também sobre isso. Os caras foram lá, gravaram, passaram o dia lá, uma excelente gravação, por sinal, né? Ano novo. Ano novo, era o ano Filho novo, da né? porra. E aí, os caras disse não pra eles. Isso é uma. Muitas bandas poderiam acabar com esse tipo de não. No mundo É verdade. atual É. e no passado. Muita coisa podia. Calma, gente. Porra, chegamos aqui na Decca, a baita gravadora, gravamos aqui 17 músicas. E os caras não querem. É que é sinal que aqui acho que não é a nossa parada. Então vamos, sei lá, vai ser motorista de ônibus, outro vai não sei o quê. Vai embora, acabou. E muito pelo contrário. Sem contar que eles não teriam encontrado George Martin. Então, Que eu acho que nessa história toda aí é grande diferença. eu acho que para mim é isso aí o grande não, né? Que foi pro bem. Se o George não tivesse voltado para a banda, enfim, estúdio. Enfim, são muitos nãos que a gente Eles iam chamar o Clapton. São muitos nãos que a gente pode conjecturar, mas história é história. E é isso, queridos. Mais uma vez, obrigada pela presença. Você, obrigada pela companhia. Até o próximo Boteco. É isso aí, obrigado, boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau.